Olá, caro estudante do terceiro ano do ensino médio. Hoje estou de volta aqui com essa série de vídeos para a gente falar um pouco sobre desenvolvimento da sociologia, né? E a gente hoje está trabalhando o PET 2 do segundo bimestre. Vou tentar ser o mais sucinto possível nessa discussão para que o vídeo não se alongue muito, né? Eu sempre falo isso, mas acaba que surge um vídeo longo. Então eu vou tentar fazer um debate aqui bastante simples, né? Abordando os principais pontos da semana 1 e da semana 2. E diferente do primeiro patch, nesse patch eu vou falar um pouco sobre a resolução dos exercícios, quais seriam as respostas, quais seriam os caminhos e o porquê que a resposta correta é aquela, certinho? A título de curiosidade, nós estamos aqui trabalhando o patch em conjunto, né? É a forma que eu achei aqui de falar com vocês sobre esse patch. Eu geralmente eu leio o patch, né? Tem as minhas problemáticas com esse patch, né? Tem os meus problemas, mas é o que tem para hoje, né? O famoso que tem para hoje. Bom, vamos lá, né? Esse é o patch que começa com a discussão de raça, origens e transformações. Muito interessante, na verdade, porque o patch do terceiro ano ele traz um conteúdo que foi debatido no patch do primeiro ano, do primeiro bimestre, né? E aí ele pega esse conteúdo debatido e passa de uma maneira um pouquinho mais aprofundada do que foi debatido lá para o patch do terceiro ano. E aquilo que foi debatido no patch do terceiro ano do primeiro bimestre, ele passa para o patch do primeiro ano, sendo debatido um pouco de uma maneira um pouquinho mais complexa, né? Não sei como que se dá decisões, né, de quem monta isso aqui, mas não cabe a mim falar sobre isso. Então, nós temos aqui, né, o conceito de raça, né, e a sua discussão, que são esses marcadores sociais da diferença, né? É necessário que existam esses marcadores sociais para que a gente possa entender em quais dimensões as estruturas sociais elas agem, de que maneiras diferentes as estruturas agem de acordo com raça, de acordo com gênero, e por que essas estruturas sociais elas agem de maneira diferente de acordo com raça, de acordo com gênero e assim por diante. Certo? Durante muito tempo esse conceito de raça ele foi utilizado, né? Hoje nós acreditamos que usar o conceito de etnia ele abarca um grupo maior, né, de pessoas e ele ajuda aí uma explicação de cunho social maior, mas o conceito de raça ele foi abordado durante muito tempo até para trabalhar aí o racismo, né? Até para colocar que existiam raças que são superiores a outras, certo? Bom, ele coloca que existiu, né, no primeiro momento, a formação da sociedade moderna, a partir do momento que essas sociedades europeias tiveram aí contato com as sociedades americanas, ameríndias, né, africanas, asiáticas, e a partir do momento desse choque existiam populações que tinham concepções de vida completamente diferentes uma da outra. Mas é somente ali no século XIX que vai surgir, né, uma ideia de ciência, uma ciência mais moderna, de explicação dessas sociedades, que é uma ciência que vai se basear em modelos, né, de explicação dessa sociedade. Nesse sentido, nós temos aí duas teorias, né, que ele coloca, o evolucionismo e o darwinismo social. Tudo isso muito baseado numa proposta do biólogo muito conhecido, né, mundialmente, chamado Charles Darwin, quando ele escreve um livro chamado A Origem das Espécies. Né? Muitos autores eles vão colocar e vão transpor esse debate para os modelos de sociedade, certo? Colocando que existem modelos de sociedade que são mais evoluídos do que o outro, né? E a partir desse momento está aberta a porteira do preconceito, né? Porque vai se colocar que um modelo de sociedade evoluído seria qual modelo? Um modelo de sociedade branco, europeu, industrializado e científico, né? Um modelo de sociedade não evoluído seria um modelo de sociedade negra, indígena, composta só por mulheres, que esses modelos de sociedade, por serem diferentes e terem visões de mundo diferentes, eles são modelos menos evoluídos, né? Mas que aquele modelo de sociedade branco ele deve colonizar aqueles outros modelos de sociedade para que possa garantir aí uma evolução. Então, o evolucionismo defendia que as diferenças entre as sociedades mais simples, né, dos colonizados, e as mais complexas dos povos europeus podiam ser explicadas pelos seus distintos graus de evolução. Ora, se o europeu tem indústria, o indígena não vai ter indústria. Pelo fato daquele indígena não ter indústria,
aquela sociedade ela é menos evoluída do que a nossa. Mas aqui é um jogo de interesse, né? Será que as sociedades têm um interesse, né? Então, o interesse ele não existe aqui, ou ele existe de maneira diferente, né? Então nós temos aqui, né, toda essa noção de um progresso tecnológico para revalidar um racismo, né? Ou seja, colocar um modelo de sociedade como um modelo superior ao outro. Nesse momento vão surgir várias explicações e várias formas de explicações sobre essas pessoas, né, que vão trabalhar dentro de questões biológicas. Aqui do lado, nós temos aqui essa imagem que coloca a representação da hierarquia das raças do século XIX. Repare que o homem negro, né, está entre o branco e o macaco. Por quê? Segundo esses defensores aqui, existe uma proximidade desse homem com esse, né, enquanto o branco ele está num modelo de superioridade. Então esses caras eles vão medir a altura, vão medir o crânio, né, vão medir partes do corpo, para tentar entender por que aquele povo ali é atrasado frente àquela outra população, né? E aí que surge o processo que nós chamamos de darwinismo social, que vai dizer que existem sociedades que são mais evoluídas do que a outra. As sociedades são mais evoluídas porque, no geral, né, as sociedades são consideradas sociedades evoluídas, são sociedades do homem branco. Vamos dizer que o homem branco ele é o último patamar de desenvolvimento, né? Igual o Hitler já dizia isso, né? Igual o nazismo já dizia isso. Ele vai biologizar aquilo que é social, vai transformar o social em um aspecto biológico da sociedade, certo? Mas não se explica a sociedade por modelos biologizantes, se explica a sociedade por modelo sociológico. Mas isso vai ser descoberto só depois de muito, muito tempo, né? Então existia tudo isso que eu já falei, né? Uma hierarquia racial, no qual existia uma missão civilizatória do homem branco frente às outras sociedades, né? Que era esse homem branco que deveria levar a civilização a esses outros modelos de sociedade. Geralmente o homem branco levava essa civilização através da violência, né? Ele ia lá, matava, violentava sexualmente as mulheres, e aí, de algum modo, ele introjetava, ou ele acreditava que ele estava introjetando no pensamento daquilo ali um modelo evolutivo, né? É ótimo isso, né? O homem branco no seu maior índice de patamar de violência, achando que ele é um sujeito extremamente evoluído frente aos outros modelos de sociedade, né? Então, e colocando esses discursos ainda em prática atualmente. E no Brasil? Né? No Brasil, mais propriamente no século XIX, final do XIX, início do XX, nós temos aí a alta influência da sociologia europeia, e essa alta influência da sociologia europeia que pregava ali, né, sem saber ou sabendo muito bem o que estava fazendo, um racismo que nós chamamos de um racismo científico. O que é o racismo científico? É aquele racismo explicado, né, explicado pela ciência e validado pela ciência. Nesse primeiro momento, né, esses autores vão tentar explicar o que seria a singularidade da sociedade brasileira. O que nos torna singular é o nosso aspecto de miscigenação, ou seja, brancos, indígenas e negros se juntaram e aí formou-se o mestiço. Eu costumo dizer, do ponto de vista, né, prático e pensando bem isso, a partir do momento que o homem branco europeu violentou sexualmente a primeira indígena, nasceu o primeiro brasileiro. Depois, quando aquele mesmo homem branco violentou a mulher negra, nasceu o segundo brasileiro, certo? Professor, mas existia consentimento? Talvez sim, talvez não. Existia uma relação de força, né, e de mando ali. Então, infelizmente, as relações sociais que foram forjadas no Brasil e que ainda refletem a nossa sociedade são relações de extrema violência, né? O homem português, o colonizador, ao chegar aqui, não existia nenhuma instituição social de controle daquele homem português. E aquele homem português, ele vai usufruir os seus patamares mais sádicos da sua mentalidade de matar, de subjugar, de estuprar, certo? Recentemente saiu um estudo que eu fiz um exercício com vocês no mês passado sobre isso, que mostra que existe um gene dominante das relações sexuais brasileiras no Brasil colonial. Esse gene dominante é o gene do homem branco europeu. Aí você vai falar, não, mas existia... Você acha que existia sempre consentimento com relação a isso? Não, meus queridos.
O que existia ali era uma relação de extrema violência, né? De estupro desses homens brancos com mulheres negras, com mulheres indígenas. E esses estupros é o que fizeram nascer aí em nossa sociedade. Nós somos os brasileiros, certo? Mas nesse momento do século XIX, eles vão explicar dessa singularidade da seguinte forma: o problema do atraso do Brasil frente aos modelos de sociedade europeia se dá por justamente essa miscigenação. De fato, o brasileiro traz no seu sangue o sangue de um homem branco, e por trazer o sangue branco, ele teria a possibilidade de evoluir, mas o brasileiro ele teria dois problemas, né? A partir do momento que ele se miscigenou com indígenas e negros, ele tornou-se ali um sujeito que traz características biológicas, né, como se a biologia determinasse o comportamento do indivíduo, de homens negros e indígenas, né, de mulheres negras e indígenas. E naquele momento acreditava-se que indígenas eram preguiçosos, negros eram indolentes, né? Então o brasileiro ele era um sujeito sem moral e sem vontade de trabalho, justamente que ele trazia para si características sanguíneas e biológicas de outras etnias que estão mais atrasadas, certo? Isso é uma explicação extremamente racista, isso é uma explicação que vai trazer como solução um processo de eugenia, né? O que é eugenia? O melhoramento da raça. Como se dava esse melhoramento da raça, né? Se dava com incentivo da vinda de europeus para o Brasil e da cooptação ali, né, da relação entre homem branco e mulher branca, tentando assim de alguma maneira exterminar essas outras populações negras e indígenas e deixando que o Brasil se tornasse uma nação branca. A partir do momento que o Brasil se tornasse uma nação branca, ele poderia ser um país evoluído. E você fala, nossa, professor, que pesado, né? Mas é pesado mesmo. E é nesse momento aqui, essa discussão ela vai estar validada cientificamente. Né? Esses caras vão estar validados cientificamente. Oliveira Viana, né, que é um cientista social extremamente eugenista lá do século, no final do 19 início do 20, ele foi ministro do governo Vargas. E se vocês estudarem dentro da história do governo Vargas, né, vocês vão ver que vai ter um incentivo aí da vinda de italianos, né, japoneses para o Brasil. Primeiro para suprir uma questão de uma força de trabalho, né, mas o Oliveira Viana ele tinha enquanto pensamento a propagação dessa eugenia, trazer mais brancos para que esses brancos colonizassem novamente o Brasil e tornassem a nação brasileira branca novamente. Então, e aí você fala assim, nossa, né, ainda bem que isso não existe mais. Muito pelo contrário, né? O que são esses processos de extermínio? O que são esses processos de preconceito com negros e indígenas? São processos eugênicos, são processos de eugenia, né, pelo meio da violência. Acaba-se que as políticas dos estados, né, a política do Estado, a política da polícia, que leva aí ao extermínio dessas populações, que coloca essas populações em uma situação de desigualdade social muito grande, né, acaba criando aí uma marginalidade maior nessas populações. Se perguntem, né, por que existe uma facilidade muito maior da entrada de drogas, da entrada de armas nas periferias? Porque há uma facilidade do Estado em ter uma legitimidade de extermínio dessas pessoas, porque há ali uma justificativa para o fazer. Nós passamos por isso aí recentemente, né, com o extermínio aí de 28 pessoas na favela do Jacarezinho. Você pode falar, pô, mas era tudo bandido. Mesmo que o fossem, né, e não há comprovação sobre isso, eles deveriam ser julgados mediante a letra da lei. Ah, professor, mas não tem como, né? Como que a polícia vai prender esse povo? Com ações de inteligência, né? E como que a gente supera todo esse problema, né? Dando patamar de desigualdade, desenvolvendo ali, né, uma igualdade social, uma melhor distribuição de renda entre as pessoas. Como você combate a criminalidade com polícia e violência? Não, se fosse o Brasil seria o país mais seguro do mundo. E não é. Por quê? Existe uma desigualdade social, existe o subemprego, né, no qual as relações sociais forjadas dentro daquele emprego ali não são relações de igualdade, e desse subemprego as pessoas não conseguem ter uma vida digna. Parem e pensem com vocês. O sujeito que ganha um salário mínimo no Brasil atualmente não vive bem, nunca viveu e está vivendo pior, certo? E aí nós temos, frente a esse momento social, um crescimento da
burguesia, né, dos bilionários. No momento de crise, no qual você vai ao mercado e custa comprar umas coisinhas e sai R$ 100 mais pobre de lá, existe um crescimento de bilionários no momento no qual as pessoas estão crescendo a miséria, certo? Então há todo esse problema, há toda essa questão. Aqui eu já dei uma viajada, mas vamos lá. Depois, o autor aqui do PET, ele vai citar o Gilberto Freire, né, que escreve o livro Casa Grande Senzala, e isso daqui é um grande engano, viu? Quando Gilberto Freire fala da democracia racial, ele está falando num conteúdo hipotético. Isso é uma hipótese de Gilberto Freire. Que, pelo fato do Brasil ter essa miscigenação, as raças teriam uma maior proximidade. Pelo fato da colonização brasileira ela ser uma colonização diferente, né, dos outros modelos de colonização, porque Portugal existia uma influência moura, né, Portugal foi durante muito tempo ali uma colônia dos mouros, e os mouros tinham um modelo de colonização que era por assimilação e não pelo domínio. Né? O que seria essa assimilação? É juntar com aquela população ali mesmo e dominar ela tanto culturalmente quanto biologicamente através das relações interraciais. E aí esses portugueses eles vão aplicar isso daqui. E aí vai surgir uma sociedade extremamente miscigenada. Por surgir a sociedade miscigenada, nós temos então todo esse arcabouço no qual Gilberto Freire vai dizer que existe uma maior facilidade aí de proximidade entre essas raças, mas ele diz isso no sentido de hipótese, ele não fala que isso talvez não possa ser uma realidade. A questão central é que essa explicação, né, de uma democracia racial, ela foi cooptada pelo objeto político naquele momento. E ela foi trazida ali para um debate político e colocava que o Brasil era o país no qual todas as raças viviam, né, nessa igualdade. E nós sabemos que não é assim que funciona. Bom, vamos acelerar aqui, que daqui a pouco vira 2 horas de vídeo. A visão sociológica do relativismo cultural, surgindo no século XX, afirmou a ideia de que existe no mundo várias culturas diferentes, mas de igual valor entre si. O que é melhor ou correto para o indivíduo depende sempre da sua cultura. A situação da imagem ao lado apresenta qual fenômeno cultural relativizado pela sociologia atual. Que nós temos missionários brancos dando risada da adoração religiosa de uma população indígena, né, negra, e aqui nós temos a população fazendo chacota da religião do outro. Né? E essa questão aqui eu vou te falar, né? Mas enfim. A resposta correta seria etnocentrismo, né? É você colocar a sua etnia enquanto superior à outra. A sociedade brasileira largou o negro ao seu próprio destino, deitando sobre os seus ombros a responsabilidade de reeducar-se e de transformar-se para corresponder aos novos padrões e ideias de homem, criados pelo advento do trabalho livre do regime republicano e capitalista. Né? Florestan Fernandes, um dos antropólogos, um dos cientistas sociais mais importantes, a internação do negro na sociedade de classe. Muito bom esse livro. O trecho acima refere-se ao fato de que logo após a abolição da escravidão, o Estado brasileiro não promoveu a educação e a absorção do contingente de negros e mestiços libertos ao mercado de trabalho livre, que foi ocupado pelo contingente branco de imigrantes europeus. Parece essa. Os negros e mestiços libertos rapidamente foram acolhidos e contratados. Parou aqui. O sistema de cotas raciais parou aqui. Os libertos conseguiram autonomamente contornar a exclusão. Parou aqui. Né? Até hoje, né, essas populações sofrem com essa abolição. E pasmem, né? Qual o último país a abolir a escravidão? Brasil. Certo? Até hoje, essas pessoas estão relegadas a uma situação de inferioridade no desenvolvimento da nossa sociedade. Certo? Bom, aqui, né, a continuidade e a atualidade desse debate, o autor traz aqui o sociólogo importantíssimo, Florestan Fernandes, que faz um livro justamente criticando, né, esse mito da democracia racial, dizendo que não existe no Brasil uma democracia racial, e é esse livro que ele chama Integração do Negro na Sociedade de Classes, e aí o Florestan vai colocar que existe aqui, né, uma condição de cor que leva intimamente à desigualdade social. Na visão de Florestan, a desigualdade social brasileira tem relação direta com a escravidão.
e mais particularmente com a forma como a população negra foi excluída e marginalizada do processo de modernização da sociedade brasileira após a abolição da escravidão. Esses negros, né, esses indígenas que passaram aí por esse processo de libertação, eles não foram incluídos do projeto nacional. Eles foram relegados a uma situação de inferioridade ainda, né? Então esses negros, eles permaneceram numa relação de inferioridade. Nesse sentido, há um reflexo histórico social na sociedade brasileira atual que acompanha essas populações até hoje. Olhem as periferias das grandes cidades, olhem as periferias de Berlândia. Vocês vão ver que existem muito mais ali populações negras do que brancas, certo? Existe uma possibilidade, né, uma impossibilidade muito maior de um crescimento, né, social dessas populações negras do que a população branca, certo? Por quê? Não há política pública para garantir a ascensão dessas populações negras, certo? Então aí existe toda essa problemática que vai ser colocada aqui, né? Depois ele vai debater essa questão da mobilidade social, vai colocar alguns autores que são importantes. Aqui eu não vou ficar debatendo tudo isso, né, porque eu acho que não tem porquê. Depois ele fala dessa constatação da biologia que não existem raça, mas apenas uma raça humana, tudo bem, né? Mas as pessoas são racializadas e são colocadas a esses padrões biológicos para definir o padrão social de comportamento dessas pessoas até hoje, né? Tanto é que a polícia, ela tem um modus operandi de opressão com as populações negras muito maior do que a população branca. A possibilidade de você ser parado na rua, de você ser abordado por uma viatura da polícia pela sua cor de pele é maior, de fato, se você for negro do que você for branco. Então, existe aí ainda muito resquício desse problema da colonização. Atividade número 1, distribuição de pessoas por cor ou raça, né? Aqui nós temos aqui nessa atividade mostrando que existe uma proporção de brancos muito maior em todas as atividades que são atividades assim maiores, né, que são atividades colocadas na sociedade. Agora é interessante aqui que esse gráfico podia trazer, por exemplo, profissionais envolvidos no setor de limpeza, profissionais envolvidos no setor de subemprego. Nós teremos um maior número de população negra do que branca. E isso olha só como é gritante. Conselho de administração, 95,1% das pessoas que fazem parte dos conselhos administrativos de grandes empresas são brancos. Quadros executivos, né, e supervisão. Quando é uma atividade no qual não existe um poder decisório muito grande, nós temos aí um pouquinho mais de população negra, trainees, né, por exemplo. Mas é só. Aprendizes. Quando você pega aí algo que é um cargo um pouco superior, nós não temos aí a ideia de participação dessas populações negras, né? Então, dentro de uma pirâmide, né, de controle, nós temos uma burguesia, né, um capitalista aqui total, no qual é essa população branca, né, de homens e mulheres brancas, e é interessante também, né, quando você pega o diferenciador social de gênero, você vai perceber que ainda existem muito menos mulheres, né? Então, se você pegar um patamar, né, para pensar a sociedade dentro das desigualdades de gênero e raça, você poderia perceber que no topo da nossa sociedade existe um homem branco, abaixo dele a mulher branca, abaixo da mulher branca o homem negro e, por fim, a mulher negra, né? Então, a mulher negra ela sofre duplamente por ser mulher e por ser negra. Bom, uma pesquisa do Instituto Etos de 2019, com 500 empresas que mais lucram no Brasil, aponta que há uma subrepresentação da população negra. Quando o Magazine Luiza abriu aquele processo de contratação de pessoas negras, destinadas a pessoas negras, né, o branco racista pulou 2 metros de altura. Onde já se viu, né, dar prioridade às pessoas negras. Olha isso daqui, meu querido. Olha isso daqui. Só olha. Você acha que isso aqui há uma igualdade no funcionamento? Não há igualdade no funcionamento, né? Não há uma igualdade de consideração com essas pessoas na sociedade. E aí ele vem e te pergunta, né? Respondendo a seguinte pergunta: existe democracia racial no Brasil? Eu justifico sua resposta. É óbvio que não existe democracia racial, porque nós somos um país extremamente preconceituoso, nós somos um país que trata as raças de maneira diferente, que trata o negro de maneira diferente do branco.
e que vai continuar tratando enquanto nós não superarmos o sistema como um todo, né? É intrínseco a ligação aqui de desigualdade entre um sistema que propõe essa desigualdade e que enaltece o homem branco, certo? Então é preciso que nós acreditemos e olhemos para esses movimentos sociais e as exigências que eles estão fazendo para a nossa sociedade. É necessário que nós defendamos, né, a questão de cotas raciais, certo? Ah, professor, mas eu acho isso muito injusto. Beleza, né? Mas é muito mais injusto você nascer negro na sociedade brasileira, né, do que o modelo de cotas. Dentro de um sentido prático, funcional, né, se nós estivéssemos num país no qual não tratassem as pessoas de maneira desigual pela raça, nós não precisaríamos de uma política de ação afirmativa como de cotas raciais. Mas nós precisamos para que possa ser corrigido esse problema, para levar cada vez mais pessoas negras a modelos maiores, né, a levar essas pessoas negras a ocuparem coisas maiores na sociedade. E mesmo assim, dentro de uma política de cotas raciais, ainda essas pessoas negras, elas sofrem com um problema muito maior, né? Existe um estudo sobre isso, né, que não está demonstrado, que mostra que há uma preferência, né, de empresas de contratar, por exemplo, um engenheiro branco no lugar de um engenheiro negro. Por mais que aquele engenheiro negro tenha uma capacitação muito melhor do que aquele engenheiro branco, certo? Então a política de cotas, ela ainda não resolve o problema como um todo, né? Aí existe um problema de mentalidade, subjetividade, que está muito ligado à questão do desenvolvimento da nossa sociedade. Bom, eu acho que é isso, viu, galera? Mais um vídeo longuíssimo. Tchau, tchau, obrigado e até a próxima.